Olá, como gerenciar um projeto levando em conta inovação com sustentabilidade? Essa é uma das discussões do curso do encontro promovido pela Project Management Institute, que em 2014 se reúne em São Paulo. Para a gente conversar e conhecer um pouco melhor o assunto, está aqui conosco o consultor independente Ricardo Triana, que também trabalha para a ONU, ajudando a implantar projetos de ajuda humanitária em países em conflito. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado. Ricardo, queria perguntar a você o seguinte, quando a gente imagina numa gestão de projetos, nós estamos falando de grandes projetos, geralmente relacionados à infraestrutura? Não, mas não é verdade, porque qualquer organização, seja pública ou privada, ela vai ter projetos. Então, pode ser grandes projetos como infraestrutura, como os projetos da Copa, mas também pode ser pequenos projetos, como a implantação de um sistema de contabilidade para uma companhia pequena, não? Então, tem diversos tamanhos de projeto. Sei. Há toda uma expertise na área de implantação de projetos? Tem, sim, definitivamente. E isso é o que nós fazemos, porque a PMI, a organização que você está falando, que é uma organização profissional de gerentes de projeto no mundo, mais ou menos somos como 450 mil pessoas no mundo, o que nós fazemos é definir os estándares e apoiar os gerentes de projeto no mundo. Então, nós fazemos esses estándares, que são as melhores práticas para gerenciar projetos e produzir resultados. Agora, quando uma empresa faz o seu planejamento estratégico, é nesse momento que ela estabelece se vai ou não ter novos projetos para serem implementados? E é claro, porque quando você diz, eu vou ter, por exemplo, quero crescer 5% na região norte, então você tem que fazer projetos na sua operação para fazer isso, não? Para atingir esse objetivo. Então, nesse momento, é a conexão com o plano estratégico e com os projetos. Você está, na verdade, decidindo o seu portfólio de projetos e como você vai atingir os seus objetivos. Agora, Ricardo, um projeto como esse, ou pequeno ou grande, como você lembrou, envolve todos os setores de uma determinada corporação? Sim, e poderia ter um setor, por exemplo, poderia ser um projeto só para finanças, mas tem projetos que normalmente, os projetos estratégicos, eles envolvem todas as áreas, não? Finanças, contabilidade, marketing, vendas. Ou se fôssemos falando de um projeto a nível de governo, um projeto estratégico, por exemplo, um plano de educação ou a melhora do sistema de transporte, vai envolver o Ministério do Transporte, o Ministério de Cidades, o planejamento, tudo isso. Agora, geralmente, esses transportes, eles são, como eu diria para você, no caso específico de projetos, eles são custosos para uma empresa, ou seja, a empresa vai ter que alocar recursos, claro, para que esse projeto possa dar certo. E justamente eu acho que esse é o valor do gerenciamento de projetos. Cada vez que você faz um projeto, você está comprometendo dinheiro, recursos. Se você não atinge os objetivos, o problema é que os recursos vão ser gastados de maneira inútil. Então, é melhor assegurar que você tenha os resultados a tempo e tudo isso. Esse é o valor de gerenciamento de projetos. Ter certeza que você está posicionando seus recursos nos projetos certos. Sei. Quer dizer, você está correndo algum risco de ter esse projeto apenas no arquivo? Ou seja, a empresa tem uma porção de projetos, estão todos lá arquivados, muito bonitos, muito interessantes, mas não se coloca em prática? Normalmente eu sou o presidente do Conselho Diretivo do PMI, então eu estou viajando muito pelo mundo. Uma das coisas interessantes é quando as empresas, organizações públicas ou privadas percebem que realmente você não está gastando dinheiro em projetos somente porque você tem dinheiro, é porque ou você inova ou você melhora seus produtos, senão você não vai concorrer no mercado. Quando você percebe isso, ou quando você percebe que o governo tem que gastar os recursos porque tem um compromisso com os cidadãos e que realmente tem que ter resultados, aí é quando as coisas começam a mudar. Porque então você começa a procurar os estándares, pessoal qualificado, não? Especialmente quando as coisas não estão bem. Quando você tem crises ou quando o crescimento da economia não é tão bom, então é melhor gastar os recursos bem. Agora, você lembrou numa economia globalizada, numa competição hoje que não é mais entre duas fábricas da mesma cidade, mas uma competição global. O projeto corre o risco de ser suplantado pela atualidade, ele corre o risco de ser suplantado por uma outra empresa, uma outra organização que também está em busca do mesmo objetivo? Claro, é o objetivo da concorrência. Se você não faz as coisas bem, se você está gastando os recursos e não atinge
os objetivos, o problema é que alguém mais vai estar aí, não? Como eu sempre falo, você realmente, se você é um banco, você acha que não tem mais bancos no mundo que faz cartões de crédito. Você tem que fazer alguma coisa diferente e tem que fazer rápido, ok? E gastar o dinheiro no momento certo, com as pessoas certas. Isso é o que poderíamos fazer se tem bom gerenciamento de projetos. E é o objetivo do congresso que estamos fazendo aqui, que é o Congresso Nacional em Brasil, mas nós temos também outros eventos em Brasil, porque temos mais capítulos. E a ideia desse falar, ter conversas com profissionais de gerenciamento de projetos para ter certeza que eles têm as habilidades e conhecimento para lidar com esse tema, não? Para ter certeza que eles estão produzindo resultados. Entendo. Quer dizer, você precisa ter um acompanhamento das etapas, etapa por etapa, para que o projeto possa ir à frente. Claro. E adicionalmente, uma coisa importante, que era o que você estava comentando no começo, é ter certeza não somente que você produz alguma coisa, mas a sustentabilidade do produto. Porque você pode ter um estádio, ok? Isso é fácil. Custa dinheiro, custa recursos, mas depois disso o estádio tem que viver, não? Tem que ser mantido, etc. Ou o aqueduto, ou vou fazer uma nova rodovia, mas tem que ter certeza que alguém vai estar usando isso e que tem um plano de sustentabilidade. Ou seja, ele não termina quando ele está pronto, há uma continuidade, Claro. ele precisa ter continuidade, Claro. ele precisa se autossustentar. E isso é o que eu estava dizendo da estratégia da companhia, porque as companhias pensam na estratégia, mas o projeto é uma coisa temporária. Mas depois do projeto, o produto vai ficar para a companhia. Então tem que ficar dentro do contexto da estratégia, senão o produto vai morrer. Sem dúvida. Agora, eu percebo o seguinte, que algumas organizações, ou privadas, ou muitas vezes governamentais, elas têm uma marca a preservar, que é um ativo importante, né? E é um ativo intangível, não é verdade? Então, se eu faço um determinado projeto que, por exemplo, não é amigo do meio ambiente, ou ele, por exemplo, não respeita as comunidades locais, ou ele se utiliza, por exemplo, na cadeia de instalação dele de mão de obra escrava ou de mão de obra infantil. Quer dizer, essas coisas todas vão acabar impactando a marca, mais até do que o projeto propriamente dito. Essas coisas são consideradas? Claro, tem que. É obrigatório considerar essas coisas, porque também é uma responsabilidade social. E quando eu estou fazendo um projeto, depende da indústria, obviamente, tem indústrias que têm mais responsabilidade social que outras, mas você tem que considerar isso, porque senão o que você está fazendo é criar um produto que ou pode não ser usado, ou pode estar afetando as comunidades. Então, ao final, não está fazendo nenhum resultado sério. Isso aí. Eu até imagino o seguinte, há alguns setores que são mais visíveis e outros menos. Por exemplo, o banco, né, que é um setor menos visível nos projetos bancários. Mas, por exemplo, o financiamento de uma grande hidrelétrica ou o financiamento de uma grande obra depende muitas vezes do dinheiro que vem do banco, não é? Claro. Então, no nosso projeto, nós contamos com a participação do banco ABC, que vai financiar uma parte disso. Eu pergunto, o pessoal lá do projeto fica atendendo às exigências do banco? Por exemplo, se o banco ele assinou lá o acordo do Equador, não é verdade? Ele não pode financiar alguma coisa que vai, por exemplo, causar impacto no meio ambiente. Então, eu pergunto, isso é colocado em prática? Até pelo seguinte, aquelas hidrelétricas que construíram recentemente na Amazônia, no Rio Madeira, na fronteira ali com a Bolívia e o Brasil, os bancos saíram fora. Os bancos começaram a não querer mais financiar, porque o noticiário era muito forte, dizendo que o projeto não havia contemplado o meio ambiente. Então, restou quem? Só o banco oficial no Brasil, que você conhece, que é o BNDES, financiando, e não por falta de interesse em financiar. Porque os bancos perceberam o seguinte, o impacto que eles vão ter em cima da marca deles é muito grande, então eles resolveram sair fora. Mas isso é uma coisa boa, porque agora o mundo é diferente, não? Transparência dos dados, o fato de que você está produzindo alguma coisa e já o impacto já é conhecido, é bom. Porque se não fosse assim, terminaria dizendo somente meu negócio é prestar dinheiro. Então, eu presto dinheiro para você, vai e faça o que você quiser, não importa se está danhando a comunidade, que seria ilógico. Eu acho que isso é uma coisa interessante, é uma melhor prática também quando você fala de gerenciar projetos, programas, portafólios, é ter a responsabilidade social. Okay. Obviamente, você me lembrou várias vezes que o projeto está focado lá no resultado. Ele tem que ter o resultado, sem dúvida alguma. Mas pergunta o seguinte, esse projeto também, ele está permeável às ações de compliance de uma empresa? Claro, e tem alguns projetos que são
porque a estratégia manda ou porque são obrigatórios, porque eu tenho que fazer alguma coisa de regulação, não? O governo está mandando, tem um compliance de alguma auditoria, etc. Então, tem projetos que vão ser porque você tem que fazer e outros porque são de acordo à sua estratégia. Qualquer dos dois são projetos ao final. Ao final, quando você fala de estratégia, o que está acontecendo é, eu tenho uma direção clara, que é o que eu quero fazer, como companhia, como país, e eu tenho que decidir em onde vou estar gastando o dinheiro. Esses são os projetos. Os projetos serão obrigatórios ou que fazem sentido com uma estratégia. E as operações, não? Que manter, como dizem os americanos, que é running the business, que é manter o negócio, ou transforming the business, transformar o negócio. Então, você tem que ter projetos para ambos, não? Entendo. Agora, então eu posso entender também que as normas, elas são da empresa, né, que estabelece o projeto, mas há também normas do Estado. Claro. Para saber qual é a viabilidade desse projeto, se for um projeto muito grande, se envolve, por exemplo, leis ambientais ou leis sociais ou qualquer outra ação já existente do Estado. Claro, ou nacionais. Não? Ou nacionais, sem dúvida. Ou claro. nacionais. Especialmente isso nos projetos de governo. Se fossem projetos da área privada, tem algumas coisas de compliance a nível nacional, mas também tem a regulação da companhia matriz, não? Que tem os headquarters na Alemanha, mas tem uma oficina regional aqui em Brasil ou para a América Latina. Então você vai ter que ter muitas regulações que continuar, não? E também as melhores práticas, não? Porque uma coisa é o que a companhia quer e outra coisa é o que as melhores práticas dizem. Sim. Agora, as universidades formam, grandes universidades do Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos especialmente, formam grandes gestores de empresas. Né? É possível você sair de uma universidade dessa com esse expertise de gerenciamento de projeto? E aí uma das coisas que nós fazemos no PMI, temos várias coisas. Temos os estándares, as melhores práticas, que são para os gestores de projeto. Mas também trabalhamos com as organizações para que elas compreendam como é que funciona, como usar as melhores práticas, os governos. Mas uma área bem importante é trabalho com as universidades, porque influenciar para que as carreiras que você está tendo já incluam conceitos de administração e gerenciamento de projetos, para que você já esteja saindo com o conhecimento, independente da sua carreira, porque você pode ser um administrador de negócios, ou pode ser um psicólogo, ou um doutor, ou um engenheiro. O importante é que todas as carreiras tenham, de alguma maneira, conceitos, habilidades de gestão de projetos. Então, posso entender que ele é quase como um curso de master, é um curso de aperfeiçoamento, para quem já tem uma determinada atividade ou não? Várias. Porque, mira, olha só, eu acho que tem que ser na universidade, quando você está formando profissionais, isso é, na qualquer carreira, ter conceitos e habilidades. Se você já tem experiência, o que eu procuraria seria um master ou algum conhecimento mais profundo para formalizar o que eu já sei de engenharia nos conceitos de administração e gerenciamento de projetos, não? Mas também tem que procurar influenciar nas crianças. Então, nós temos, por exemplo, uma organização que não tem lucro, que é PMI Educational Foundation, Project Management Institute Educational Foundation, onde fazemos programas com crianças de 12 a 19 anos para explicar para eles conceitos de gerenciamento de projetos. Porque nós achamos que se a criança entende isso desde o começo, ele vai ser um melhor profissional e vai estar melhor preparado para fazer melhores projetos. Mas as crianças são capazes de aprender isso? Claro! É interessante porque, por exemplo, eu estava falando disso, tem uma filha de 10 anos, não? Então ela gosta muito de ler. Então eu prestei um livro de gerenciamento de projetos que é mais uma história. Então ela leu o livro e depois de ler o livro, ela está falando de, então para fazer um bom projeto eu vou ter que dividir os conceitos e vou ter que gerenciar os riscos, etc. Que é uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 30 anos ou 20, alguma coisa. Então eu digo, se ela tem 10 anos e já tem seus conceitos, ela vai ser muito melhor profissional no futuro que o que eu fui, porque a competitividade está muito forte. Não pode ser uma engenheira normal, não pode ser uma professora normal, tem que fazer alguma coisa. Os conceitos de gerenciamento. Agora, tem escolas com esse conteúdo? Sim. No mundo, aonde? Sim. Agora estamos trabalhando muito forte aqui com o PMI Educational Foundation, com algumas escolas de primária, de educação, de ensino médio também. No Brasil? Sim, no Brasil. E se quiserem mais informação, vocês podem ir para
o site de PMI.org, ou tem um site que é PMI, ou Brasil, mas nós temos o site agora. Sim, tudo Mas bem. é PMI Brasil. Então, você lá tem informação dos capítulos que temos em Brasil e de como estamos trabalhando com universidades, com escolas, com as organizações, com os governos. Definitivamente porque temos muitas coisas que estamos fazendo. Então, vocês são uma organização sem fim lucrativo ou vocês são uma empresa privada? Sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo, por isso .org, né? Claro, por isso .org. E também porque é incrível, é quase uma religião, uma boa religião, porque 450 mil membros que temos no mundo. 450 mil? Em Brasil temos como 16 mil pessoas mais ou menos associadas. Mas quando você fala disso, tem também como 3 milhões de pessoas que estão falando continuamente de gerenciamento de projetos. Podem ser gerentes de projeto ou não, mas também tem como 51 milhões de pessoas no mundo. E muito mais em Brasil, porque muitas indústrias, todas as indústrias fazem projetos, mas muitas indústrias dependem de projetos. Então, independente de se eles são sócios da organização ou não, nós estamos providenciando serviços e produtos para eles, não? Porque o importante é que a profissão está crescendo. Se a profissão cresce, o resultado vai ser melhor na economia. Sem dúvida. Bom, passa a ser quase que um conhecimento necessário nesse estágio que nós temos de desenvolvimento da economia, da globalização, da sustentabilidade, vamos dizer assim, da competitividade, né? Sim. Global. E estava lendo um repórter que o Brasil é o segundo país no mundo, de acordo a um estudo de Manpower. E eles fizeram um estudo de quanto talento está falhando, ou temos deficiências de talento no mundo. Primeiro é Japão. Japão não tem profissionais suficientes para crescer. E o segundo, de acordo a esse estudo, era Brasil. 68% das empresas estavam dizendo não tenho profissionais suficientes, bem capacitados. No Brasil? No Brasil, para fazer projetos. Porque, olha só, se de verdade vamos a fazer que o Brasil seja um dos mais grandes produtores de petróleo, isso significa que temos que ter refinarias, que temos que fazer plantas, não? Isso significa projetos. E você tem que ter profissionais, não só engenheiros que saibam como fazer os projetos e produzir resultados certos, porque senão o crescimento não vai estar aí. Ou plantas de farma, ou investigação, ou alguma coisa de pesquisas, etc. Precisa muito de profissionais qualificados. Então, o que nós estamos fazendo é trabalhar para ter profissionais qualificados em qualquer área, mas que tenham conhecimento profundo. Bom, deixa eu repetir então o endereço para o pessoal que quiser acompanhar. Em português é PMI, é isso? PMI.org. Só, PMI.org. Aí então encontra as informações lá. Tudo que você disse relacionado então ao projeto. Bom, Ricardo, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado a você. Muito grato. Prazer. Até a próxima.